INSS, isso nunca será suficiente. Fala pessoal, graça e paz, João Albuquerque aqui, o Cristão Investidor, e eu te fiz essa provocação um pouco dramática, mas a ideia é te fazer pensar mesmo. Será que você fica à vontade ou confiante em saber que você vai depender aí do governo na tua aposentadoria, na tua velhice, de uma previdência social ou do INSS? E isso nunca será suficiente na nossa analogia aqui. Enfim, eu espero que você tenha ficado um pouquinho intrigado a pensar sobre isso. E eu vou fazer uma simulação fantástica aqui com você que vai te fazer abrir aí os teus olhos sobre essa realidade. Vamos comigo? Eu preparei uma planilha fantástica para a gente comparar a ideia de você estar contribuindo com o INSS, que infelizmente é uma contribuição compulsória. Muitas vezes você não tem a decisão, o livre-arbítrio, de fazer isso ou não. Mas enfim, eu vou comparar essa aplicação, entre aspas, contínua no INSS com a mesma aplicação do mesmo valor, no caso, no contexto de uma carteira de investimentos. E olha só, fica até o final porque tem uma planilha que eu vou deixar disponível para você. Mas vamos entender como funciona essa previdência social aqui no Brasil. Basicamente, pessoal, nós temos a turma aí mais de idade, colocar aí meu editor, pessoal mais de idade, enfim, os aposentados de cabelos grisalhos, que está na sua melhor idade. Essa galera, eles já contribuíram por muito tempo e a partir de agora, desse período de aposentadoria, hoje você tem que trabalhar em torno de 30, 35 anos para conseguir chegar nesse ponto de se aposentar. Enfim, essa turma ela vai passar a ser sustentada na sua previdência social porque está trabalhando hoje. Então, na época que eles estavam trabalhando, eles estavam sustentando os velhinhos da sua época. Deu para entender? Então, basicamente, eu sou um jovem de 25 anos, estou trabalhando, estou desenvolvendo, estou colocando a mão na massa. A minha contribuição ela não está sendo reservada para a minha aposentadoria, ela está pagando a aposentadoria dos velhinhos da minha geração. Então, basicamente, é assim que funciona nossa previdência social aqui no Brasil. Beleza, João, mas qual é o problema disso, Me parece algo interessante. Seria interessante, porém, existem alguns problemas e eu quero te mostrar aqui. Primeira problemática da previdência no nosso país. Essa imagem que você vê aí, meu editor, coloca na tela, ela demonstra a pirâmide demográfica da nossa nação em 1950. Olha o desenho. Você vê que na base você tinha muitas crianças, muitos jovens, Você vê que vai subindo aí a idade e vai afunilando. Ou seja, tinha muita gente jovem, adolescentes, jovens, adultos numa fase que a gente pode chamar de produtiva, que estão trabalhando, estão colocando a mão na massa. Entre outras palavras, a gente vê que tinha muita gente trabalhando para sustentar um grupo menor de pessoas que estão nessa faixa de 50, 60, 70, 80 anos, que são justamente os aposentados. Então, nessa figura de 1950, cara, beleza, tudo certo, aqui os cálculos batem, tem uma galera trabalhando para uma minoria se aposentar. Então, até aí, tudo bem. Agora, olha essa outra imagem. Você já percebeu a diferença? Lá em 1950, você viu aquela base sólida, muita gente nessa faixa etária jovem de 12, 15, 20, 30 anos. E pouca gente nessa faixa etária mais velha, de 50, 60, 70, 80 anos. Já nessa pirâmide etária atual, que é essa que você está vendo na sua tela, você vê uma tendência de uma mudança. Por quê, João? Porque as pessoas estão tendo menos filhos, ou seja, uma menor mão de obra jovem, e as pessoas estão vivendo mais. João, isso é um problema? Não é um problema, mas para a previdência social, de fato, é algo a se pensar. As pessoas vivem mais, o avanço da medicina, o avanço nessa parte de tecnologia, de saúde, enfim, de bem-estar, saúde, toda essa área tem avançado e as pessoas têm vivido mais, ou seja, uma expectativa de vida maior. E, enquanto isso, as pessoas estão vivendo essa tendência que a gente tem visto de cada vez terem menos filhos, ou seja, menos mão de obra para a base, que é o que sustentaria ou deveria sustentar a galera lá de cima, que são os aposentados. Então você já vê essa pirâmide mais gordinha aqui no meio, porque tem uma galera grande de 40, de 50 anos que está chegando perto de se aposentar. E para trazer uma perspectiva ainda mais realista para você, essa última imagem demonstra o futuro, a projeção que essas tendências demográficas têm nos apontado. Você já vê uma inversão do que era em 1950,
Então você tem menos pessoas nessa base, ou seja, pessoas jovens, produtivas, trabalhando, e uma maior quantidade de pessoas do meio para cima, ou seja, pessoas mais velhas. Isso já acontece em outros países, né? E a gente vai vendo que à medida que o país vai se desenvolvendo, esse comportamento acaba acontecendo. A expectativa de vida aumenta, as pessoas têm menos filhos e essa pirâmide demográfica ela vai se invertendo. Ela estava assim no início e ela vai se tornando o contrário. E aí que mora o problema. Aí você pode dizer, João, mas como outros países fazem? Gente, muitos países que foram inteligentes, né? Aqui no Nordeste a gente diz sabidos, eles investiram ou focaram, pegaram esse INSS de cada país, né? E montaram um fundo soberano que aplicou aquele valor e destinou essa aplicação, esses recursos, esses rendimentos para que financiasse essa pirâmide etária, essa aposentadoria da galera, e isso tem funcionado. Só que aqui no Brasil, infelizmente, o Brasil não é para amadores, o governo por muito tempo gastou esse recurso que era destinado para o INSS com outras demandas e não criou esse fundo de investimento. Por exemplo, lá nos Estados Unidos as pessoas são motivadas a aplicar em fundos de ações ou mesmo em ações de empresas. Então você tem mais de 60% da população investindo em renda variável, em bolsa de valores, em ações de empresas, e essas pessoas vão se aposentar não pelo governo, mas por esse investimento independente que ela fez ao longo da sua vida. Então qual é o dilema aqui no Brasil? Não foi feita essa organização, a gente gasta cada vez mais com previdência social porque muita gente está ficando velha enquanto tem pouca gente trabalhando, né, sendo produtivo, e cada vez mais, né, e hoje inclusive a gente vê que a previdência é o maior gasto do governo. Então por isso você já deve ter ouvido falar de reforma na previdência, porque se ninguém fizer nada, infelizmente a gente vai chegar num ponto insustentável. Então essa reforma foi, né, claro, não é uma medida que todo mundo vai gostar, mas é necessária e talvez precise ser ampliada daqui para frente. Enfim, cenas para os próximos capítulos. O fato é, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que você está aí contribuindo com o seu INSS, né? Talvez achando que está tudo certo, sua aposentadoria está garantida, daqui uns anos você para de trabalhar e vive dessa aposentadoria, mas nem tudo são flores. Essa convicção ela está ameaçada por esse modelo de uma pirâmide. Na verdade é uma grande pirâmide que infelizmente você se torna quase obrigado, né, a investir nessa pirâmide e o resultado pode ser desastroso. Por isso, eu particularmente decido não depender desse tipo de aposentadoria. Um grande investidor chamado Luiz Bassi, né, esse senhor de idade maravilhoso que aparece aqui nessa imagem para você, ele pensou isso aos 30 anos de idade e ele começou a fazer um tipo de investimento, investindo em ações de empresas, para que ele pudesse se aposentar de forma digna. Resultado, em 10 anos ele já estava aposentado, decidiu continuar investindo. Hoje ele ostenta aí um patrimônio bilionário, chegou a receber mais de 1 milhão por dia em rendimentos. Enfim, fica a dica aí para você pesquisar a vida desse senhor. Mas agora eu quero te apresentar, vamos lá comigo, meu editor, uma planilha que eu vou te mostrar como você pode simular, né, toda essa realidade. Tanto a realidade da tua contribuição obrigatória no INSS, só para você ter uma ideia, e uma base comparativa da ideia de você pegar esse mesmo valor e investir numa carteira de ações, como o Luiz Bassi, e também fundos imobiliários, uma outra classe de ativos que tem tudo a ver com essa construção de uma renda passiva. Vamos lá? Então, aí está a tabela, ela é bem simples e intuitiva e a ideia é te dar 2 quadros, né? Um de você lá contribuindo com um bom brasileiro na Previdência Social e o outro, o que você poderia fazer se você dissesse, rapaz, eu tenho que contribuir aqui, beleza, mas eu também vou investir focando nessa aposentadoria. Vamos ver como seria esse contraste aqui. Olha só, coloquei aqui o salário mensal e você vai colocar o que se assemelha à tua realidade. Coloquei até R$ 7.500, que é o teto da Previdência Social. Você não se aposenta com mais do que isso, a não ser que você esteja na classezinha privilegiada lá dos políticos e por aí vai. Mas enfim, vamos lá. 1.302, salário aí base, né, o salário mínimo, e vai subindo. Então vou colocar aqui R$ 3.500. Quando você selecionar o valor, né, o teu salário, essa média aí, você vai colocar aqui nessa média percentual, que é justamente uma média, é um valor arredondado da tabela do INSS. Se você quiser os valores reais, pesquisa aí no Google tabela INSS Previdência Social, você vai achar. Mas enfim, a ideia é simples. Se eu coloquei aqui 3.500, a corzinha aqui é roxa, eu vou colocar 9% também, que é a cor roxa, que é o equivalente a esse valor. Beleza? Automaticamente ela vai calcular a tua contribuição, é um valor médio aí arredondado,
Tempo de contribuição você vai decidir aqui. Homens hoje está na faixa mínima de 35 anos e mulheres 30 anos, mas depende aí do caso ao caso, eu vou colocar 35 aqui, tá bom? E automaticamente também ela vai calcular nessa parte final o total que foi contribuído ao longo desse tempo. Então 35 anos são 420 meses, que vezes R$315 daria esse total de R$132.300. Mas vamos lá, primeiro ponto dessa análise. Você iria contribuir toda a sua vida aí trabalhando 35 anos com R$315 por mês, né? Isso daria um total, né? Eu vou dizer acumulado, mas esse valor não fica para você, não é um patrimônio seu não, tá lá na Previdência, né? De R$132.300, beleza? Com esse valor, né, colocado na Previdência, você deve se aposentar com algo um pouquinho menor do que R$3.500, uns R$3.000, R$3.200 por aí. Beleza? Geralmente é um pouco menor do que o teu salário base. Enfim, essa seria a sua realidade, ou seja, você não teria nenhum patrimônio, só teria uma renda lá mensal de algo em torno de R$3.000, que seria sua aposentadoria pelo INSS. Agora é onde vem um negócio mais interessante. Vamos fazer essa mesma simulação aqui no contexto de uma carteira de investimentos, né? Uma carteira de ações e fundos imobiliários. São duas classes de ativos que vão te ajudar a gerar uma renda passiva. Enfim, tem outros vídeos falando sobre isso, eu vou deixar no link aqui da descrição. Mas simulando essa carteira de investimentos, olha só, automaticamente ela já puxa aqui o valor que você está contribuindo, porque a ideia é comparar esses dois cenários. 35 anos também, que é o que eu já coloquei aqui. Se você muda aqui em cima, vai mudar aqui embaixo na planilha. E essa taxa de retorno anual de 8% é uma taxa média, né? Ela pode ser colocada para mais ou para menos, mas é uma taxa conservadora que a gente pode pensar em uma carteira focada em ações e fundos imobiliários, uma taxa ao ano, ok? Então minha recomendação, não mexe nessa taxa. Se você quiser traçar um cenário um pouquinho mais pessimista, coloca 6%. Um pouco mais otimista, coloca 10%. Enfim, só para ter uma visibilidade, uma projeção. Beleza? Olha só, renda mensal, ou seja, retorno em dividendos ou na renda dos aluguéis dos fundos, mensalmente 0,8%. No momento que eu gravo esse vídeo, você consegue até mais do que isso, mas estou colocando de uma forma mais pé no chão, beleza? Olha só, o que importa para nós aí, aproxima aí meu editor, resultado do patrimônio ao final do período. Então, qual é a ideia? Se ao invés de você estar lá contribuindo com a Previdência Social, que não deve ser uma opção para você, você pegasse esse valor e investisse numa boa carteira de ações e fundos imobiliários todos os meses, né? Esses 315, ao invés de colocar lá na Previdência, compra ações e fundos imobiliários. Qual seria o resultado? Você teria aí sim um patrimônio ao final desse período de 638 mil. Esse patrimônio é seu. Olha a diferença, né? Sem investir, sem fazer nada, você só juntou 132 mil. Mas você investindo e reinvestindo ao longo desse processo, você chegaria a 638 mil reais de patrimônio. Ah, João, só patrimônio e a renda, como é que eu vou viver? Justamente, o patrimônio investido ele pode e deve gerar uma renda passiva, ou seja, uma renda que não depende do seu esforço. Resultado, renda mensal ao final do período, R$ 5.109, bem mais do que seria esses 3.200 que você receberia pela Previdência Social. E pensa só, pensa comigo, gente, é uma diferença gritante. Por quê? No INSS você só tem a renda mensal de 3 mil e pouco. Acabou, você morreu, aquela aposentadoria acabou. Dentro da conjuntura de investimento, você montar essa carteira e comprar ações, fundos, por exemplo, você está acumulando um patrimônio de mais de R$500 mil, né? 638 mil é seu, tá lá. Você pode até vender esses ativos e gastar como quiser, ou deixar para tua, né, para tua família, para os teus filhos, enfim. Além disso, você vai ter uma renda mensal, um salário aí fruto dos teus investimentos bem maior do que seria na Previdência Social, no total de R$ 5.109,65. E aí, comenta pra mim, você prefere o INSS ou você prefere uma boa carteira de ações e fundos imobiliários? E eu finalizo esse vídeo com uma frase fantástica do nosso querido Warren Buffett. Fica a imagem dele aí pra você. Ele diz o seguinte: alguém só está sentado na sombra hoje porque um dia alguém foi ali e plantou uma árvore. Olha que fantástico. Alguém só está na sombra porque um dia alguém plantou uma árvore.
Talvez você esteja hoje usufruindo da árvore de alguém. Alguém plantou isso lá atrás e você está aproveitando dessa sombra. Mas eu te pergunto, e aí, quando é que você vai plantar a tua árvore que vai gerar essa sombra, financeiramente falando, não só para você, mas para a tua família e para pessoas que você vai ter a oportunidade de abençoar? Certamente essa árvore não será plantada através do INSS. Reflete sobre isso, comenta, curte, deixa aí a tua pergunta também e até a próxima.